É, hoje nós vamos ver o livro de Tito, no capítulo 2. Nós vamos. A mensagem vai se basear no versículo 7. Mas a gente vai ler, vai falar um pouquinho do 1 até o 9, até o 10. Perdão. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito 2, versículo 7. Essa carta de Tito, irmãos, foi escrita por Paulo, né? E foi endereçada a Tito. Você pode ver isso ali no capítulo 1, no versículo 4, né? Tito era um filho na fé de Paulo, né? E Paulo está endereçando essa carta a ele porque no versículo 5 você pode ver que ele está indo para Creta, né? Tito vai para Creta para trabalhar junto aos irmãos lá, né? A igreja lá de Creta, para ser alguém ali que estaria levando o evangelho, ensinando os irmãos, enfim. E Tito está dando algumas instruções, e Paulo está dando algumas instruções para Tito de como ele poderia desenvolver o trabalho dele, né? Lá naquela congregação, junto com aqueles irmãos lá na cidade de Creta. Então a carta toda são instruções de Paulo para Tito, para como ele poderia, de uma melhor maneira, fazer esse trabalho com os irmãos. Então ele vai dando várias dicas, né, várias instruções. E aqui no capítulo 2, ele vai dar instruções para Tito sobre como ele deve agir com cada classe de pessoas, digamos assim, né? Capítulo 2, ele vai falar, no versículo 1, mas você, Tito, né, ele está falando com Tito, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, recomendação de Paulo, sempre, não só para Tito, né, mas a vida toda de Paulo, né? Fique dentro da sã doutrina. Fique dentro daquilo que Jesus nos passou e nós, apóstolos, passamos a vocês e você vai passar para outros, enfim. Então, fique dentro da sã doutrina nesse trabalho que você está desenvolvendo aí na cidade de Creta e todos os outros que você, por acaso, fosse fazer, né? Mas aqui especificamente com Tito, na cidade de Creta. E aí ele, a partir do versículo 2, ele vai falar com cada classe de pessoas, né, como ele deveria agir. Então ele vai falar no versículo 2, como você deve agir com os homens idosos. No versículo 3, como você deve ser com as mulheres idosas. O que elas devem fazer, o que elas devem ouvir de você, o que elas podem fazer. No versículo 6, como você deve agir com os mais jovens. Então ele vai dando instruções para aquelas classes de pessoas que ele encontrar dentro da igreja, né? Toda a igreja tem pessoas mais jovens, homens, mulheres, mais novos, mais velhos, enfim, sempre é assim. Então Paulo está falando para Tito, ó, em cada grupo desses você vai agir de determinada maneira. Mas o que eu quero trazer aqui para nós, irmãos, é no versículo 7, Paulo vai estar falando como é que Tito deve agir. Porque não adianta nada Tito falar, ó, você faz isso, você faz aquilo outro, se você, Tito, não fizer o que tem que ser feito. Né? Seria uma coisa meio estranha, né? Eu falar para os outros o que eles fazem, mas eu mesmo não sei o que fazer, né? Seria no mínimo hipócrita. Né? Então, Paulo vai estar falando para Tito no versículo 7, que é aqui o nosso ponto. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu já falei sobre isso aqui há uns tempos atrás, não sei se os irmãos lembram. Mas a gente é bom sempre voltando, né, para os assuntos bíblicos, porque isso vai acabar
a gente acaba esquecendo, a gente vai deixando isso de lado, então é sempre bom a gente estar recordando isso. Né? Por isso que o estudo sempre é bom, né? Porque você vai estar sempre lendo e recordando e voltando à memória aquilo que você já leu. Então a gente viu que em alguns versículos ele está falando sobre determinadas pessoas, né? Algum grupo de pessoas, mas o que Paulo está falando para ele, Tito, é que ele mesmo, o próprio Tito, deveria ser um exemplo de boas obras. Então, cada um de nós, irmãos, no lugar de Tito, temos que nos lembrar que cada um de nós temos que ser um exemplo de boas obras. Como eu falei, não adiantava nada Tito, né, lá no trabalho dele lá em Creta, corrigir, exortar os mais novos, os mais velhos, as mulheres, enfim, se ele mesmo não fosse um exemplo. Como é que ele ia poder admoestar um jovem se a vida dele não fosse de acordo com a sã doutrina, como a gente viu Paulo falando? Como é que ele ia admoestar um mais velho se a vida dele não fosse um exemplo de boas obras? Ele ia falar para a pessoa ia virar para ele e falar, tá bom, Tito, isso aí falou muito bonito, mas a sua vida não condiz com aquilo que você está me falando. Então seria uma coisa hipócrita. Por isso que Paulo está falando, olha, Tito, a primeira coisa, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Então, agora, como eu sempre faço, trazendo isso para nós, porque aqui Paulo está falando com Tito, mas toda a Bíblia serve para nós, né? Então, você aqui no lugar de Tito e Paulo falando para você, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Nós somos. Quando você examina a sua vida, você é um exemplo de boas obras. E a gente sabe, irmãos, que boas obras dentro da Bíblia não é você distribuir cesta básica. É uma boa obra você distribuir cesta básica. Mas isso é o simples do simples. Quando a Bíblia se refere a boas obras, ela está falando a sua vida, ela reflete a vida de Cristo. É um exemplo, como a gente está falando aqui com Caio, né? Cristo é o seu exemplo de vida. Você olhando para a vida de Cristo, uma vida de boas obras. Engraçado, você não vê Cristo distribuindo cesta básica. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, tá certo. Mas a vida dele era uma vida de boa obra. Ele ensinava, ele pregava, ele dava bom exemplo, ele corrigia. Ninguém podia falar nada sobre Cristo. Isso é uma vida de boas obras. Nós, cada um de nós aqui, o nosso vizinho, o nosso patrão, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de faculdade, ele pode falar, você é um exemplo de uma vida de boas obras. E essa resposta, irmãos, cada um de nós tem que buscar para si mesmo, né? Eu tenho que responder por mim, a Madalena por ela, o Vitor por ela, a Tabata por ela, cada um vai responder por si. Será que as pessoas olham nas nossas vidas um exemplo de boas obras? Ou o que elas veem nas nossas vidas é a mesma coisa que elas veem nas vidas delas mesmas, ou de qualquer pessoa do mundo? Então, irmãos, isso que a gente está vendo com Tito tem que ser para nós. Paulo está falando para a gente aqui, olha, Júnior, olha, Fábio, olha, Wagner, a sua vida tem que ser uma vida de exemplo de boa obra. Se é assim ou não, é você com Deus. Mas a gente está vendo que a nossa ordem é ter uma vida que seja um exemplo de boa obra. E aí Paulo vai dar alguns exemplos, né, de como ter uma vida que seja uma vida de boas obras. Então, no ensino, que Tito foi colocado lá, né, para ensinar, levar o evangelho, ajudar, um dos trabalhos dele era esse ensino. Então, que no ensino, Tito mostrasse integridade. Integridade é aquela qualidade da pessoa íntegra, que tem uma vida pura. As pessoas não podem acusar, as pessoas olham para ela, puxa vida, essa é uma vida
de bom exemplo. Como a gente está vendo Paulo falando com Tito, boas obras. Seja íntegro. Fale e faça. Não permita que ninguém te acuse de nada. Essa é a ideia de integridade. Reverência. Tito tinha que ser reverente. Reverente a gente já falou dias atrás, né? Aquela ideia de você ter respeito por aquilo. Essa é a ideia de reverência. A gente falou, acho que não lembro de que foi, a gente estava falando sobre reverência, né? Ah, não, a gente está falando sobre no encontro de casais que nós tivemos em São foi semana retrasada. Semana retrasada teve um encontro de casal lá, eles me convidaram para levar uma mensagem. Eu estava falando sobre essa ideia aqui de que Paulo vai falar que as mulheres têm que ter reverência com seus maridos, né? Mas não uma reverência no sentido de concordar com tudo, sim senhor, não senhor, né? A reverência no sentido de reconhecer, ter respeito, reconhecer a pessoa, né? Aquela pessoa tem a sua importância. Essa é a ideia de reverência dentro da Bíblia. Então, quando Paulo está falando aqui, tenha reverência, é ter reverência com Jesus Cristo, com a sã doutrina, com a palavra dele. Nós temos essa reverência. Nós olhamos para Cristo e para a palavra dele como devido respeito, sabendo que ela está acima de nós. Essa é a ideia de ser reverente. Tito tinha isso e estava sendo alertado por Paulo a ter isso. Né? E Paulo tinha isso. A gente conhece a história de Paulo, né? Paulo, assim que conheceu a Jesus Cristo, ele teve uma vida de reverência à doutrina, a Jesus. Nós somos reverentes à palavra de Deus. Nós realmente entendemos e compreendemos que ela é superior, que ela é aquilo que a gente deve buscar. Ou às vezes a gente é meio rebelde, né? A gente fala, não, a palavra fala isso, mas na verdade eu vou fazer aquilo meio... Isso não é reverência. Então Paulo está falando para Tito, seja reverente. Mesmo você aí, na hora do ensino, reconheça que a palavra de Deus merece respeito. Merece que você tenha com ela, como a gente viu lá, integridade. Nós temos que ter reverência, irmãos, com Cristo, com Deus, com a palavra. Nós temos que nos curvar diante da palavra dele, sabendo que a palavra dele é perfeita e justa. Mesmo que a gente, às vezes, não entenda muito, temos que ser reverentes. O mundo, ele ensina ao contrário, né? O mundo não ensina reverência. O mundo ensina desordem, irreverência, bagunça, você está sempre em confronto com as coisas. É isso que o mundo ensina. A palavra de Deus diz que nós temos que ser reverentes. Reconheça que a palavra de Deus está acima da sua opinião, do seu achismo, enfim. Paulo ainda vai falar para Tito, tenha uma linguagem sadia e irrepreensível. Como é a sua linguagem? Como é a minha linguagem? Como você se comunica com as pessoas? Como que as pessoas te ouvem? É comum, mais do que comum, infelizmente. Né? Você vê pessoas hoje em dia que de 10 palavras, 11 são palavrão. Não é? E na cabeça deles, nem palavrão aquilo é, porque, puxa vida, todo mundo fala. É tão comum, eles nem imaginam que aquilo não é uma linguagem sadia. E o problema é quando nós, envolvidos, né, no trabalho da sociedade, de amizades, a gente acaba incorporando isso. E aí a sua linguagem deixa de ser uma linguagem sadia e irrepreensível. Eu não estou falando aqui que a sua linguagem deve ser aquele português rebuscado, com palavras bonitas, que às vezes ninguém até entende, né? Mas nós entendemos o que é uma linguagem sadia. Nós temos uma linguagem sadia. Quando você chuta o pé da cadeira
o que sai da sua boca? Porque a boca fala que está cheio de coração. Quando alguém te ofende, te obriga com você, como você responde? Quando Jesus foi acusado de um monte de coisa, diante de Pilatos, quando ele foi acusado de um monte de mentiras, o que ele fez? Ficou quieto. Lembra? Pilatos até se espantou, né? Falou, mas você não vai responder, não? Para que responder? Se tudo aquilo é mentira. Como é a nossa linguagem? No dia a dia? Na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade? Como é? É uma linguagem sadia? É uma linguagem irrepreensível? Em que ninguém pode falar nada? Vou usar um exemplo aqui, nas sextas-feiras a gente estava tendo um estudo com o Francisco, né? Terminou tem acho que 2 semanas. Ele deu um exemplo lá, lembra, cara, do irmão lá que ele estava lá no prédio, lembra? Ele e o irmão estavam no prédio fazendo, não sei o que lá, né? Não sei o que eles estavam fazendo lá, carregando um peso, alguma coisa assim. E o irmão bateu a perna, sei lá, machucou, soltou um palavrão. E depois pediu desculpa, né? Poxa vida, desculpa, tal. Mas soltou o palavrão por quê? Será que aquilo já era uma prática daquele irmão? Porque, é lógico, eu não falo o nome do irmão, depois conversa com o irmão, né? Problema nenhum. Mas a gente precisa entender isso. Quando qualquer coisa me acontece e eu respondo com um palavrão, será que não é porque isso já é uma coisa da minha prática? É. Porque você vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Então, quando eu uso palavrão, quando eu uso uma linguagem chula, que a gente chama, será que isso já não está enraizado no seu coração? E você, sem querer, acabou pegando as coisas do seu meio? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque nós precisamos ter uma linguagem sadia e irrepreensível. É o que Paulo está falando para ti, é o que nós precisamos ter. E como eu falei, na nossa sociedade, isso não existe mais. Né? Criancinhas falam palavrão, você fica até envergonhado, né? Você fala, meu, eu tenho 60 anos, não falo isso, e um moleque de 10 anos de idade fala isso no dia a dia. E você pode perceber, tem palavras que são palavrões que virou comum. Uma coisa que você fala, ô meu amigo, ô meu camarada, tem palavras que viraram comum. Eu não é, não preciso nem falar para vocês, sabe? Virou comum. Não é comum, irmão, é comum para o mundo, não para nós. Que temos que ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Então, se a gente chega ao ponto de, na frente de um irmão, quando você chuta a cadeira, soltar um palavrão, é porque aquilo já está no seu coração. Você pode até não perceber, mas já está. Eu sei que é difícil assim que você chuta uma cadeira, você fala, louvado seja Deus. É difícil, não é? Mas você também não precisa falar um palavrão. Fica quieto. E se você falar um palavrão por dentro, também está errado. Porque a boca fala o que está cheio, coração. Cuidado, irmão. E por que tudo isso? Por que eu tenho que ter integridade, reverência, linguagem sadia? Paulo também fala. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quem é o adversário aqui? Quem é o adversário do cristão? Satanás. Quando você é íntegro, tem uma linguagem sadia, quando você procura fazer boas obras, ele não vai ter nada para falar contra você. Ele é o acusador, né? Satanás é o acusador. Ele está doido para você chutar a cadeira e falar um palavrão para ele falar. Tá vendo? Olha aí aquele que fala que é crente. Esse é o trabalho dele. Quando você não faz isso,
ele vai te acusar do quê? Ele vai se sentir envergonhado, ele vai falar, puxa, eu não posso nem falar mal do Léo, porque é isso que Paulo está falando, olha, não dê motivo para que o adversário possa te acusar. Deixa que ele fique envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a respeito de Tito. Não tenha nada de mal a dizer a nosso respeito. Então esse nosso Paulo está falando aqui, Tito, quando você faz isso, você está protegendo eu, Paulo, Pedro, João, você está protegendo o corpo de Cristo. Então quando você, cristão, chuta a cadeira e fala palavrão, e eu estou falando palavrão, o Leonardo está falando palavrão, a Lu está falando palavrão, por quê? É a nosso respeito. Que aquela pessoa vai olhar para você e falar, adianta o Caio convidar para ir na igreja, se na igreja dele todo mundo fala palavrão? Porque é isso que está na cabeça dele. Se o Caio fala, todo mundo fala. Então, quando você faz alguma coisa contra a palavra, você está envergonhando o Evangelho. Cristo. Porque Paulo está falando a nosso respeito. Assim como quando você faz uma coisa boa, a pessoa vai olhar e falar, puxa vida, eu quero conhecer lá onde o Caio vai, porque que legal que ele fez. Então o Evangelho não é individual. Lógico, cada um tem a nossa vida, cada um tem seu exemplo. Mas o que você faz atinge toda a igreja. Tanto de bom, quanto de mal. E se a gente não entender isso, a gente vai viver a nossa vida achando, não, mas que mal eu tenho que falar palavrão aqui no nosso trabalho. Todo mundo fala. Você está demonstrando que todo o corpo é desse jeito. E aí você está envergonhando o nome de Cristo. O que acontece com aquele que envergonha o nome de Cristo? No último dia, Cristo vai se envergonhar dele. Então está vendo como coisas pequenininhas, que parecem bobeirinha. É só um palavrãozinho, não é só, irmão. Você está envergonhando o corpo de Cristo. Satanás dá risada quando você faz isso. Então esse pequeno trecho aqui, versículo 7, olha quanta lição para a gente. Olha como a gente deve se examinar. Será que eu sou um exemplo de boas obras? Será que eu sou íntegro? Será que eu sou irrepreensível na minha linguagem? Será que eu tenho reverência com Deus? Será que as pessoas me olham e me têm como alguém que tem boas obras e bons exemplos, ou é alguém que é igual a eles? Eu sempre falo, nós estamos sendo observados 24 horas por dia, mesmo que você não saiba. Seu vizinho está de olho em você. Seu colega de trabalho está de olho em você. E é você que está dando esse exemplo. E talvez as pessoas do seu redor vão ser conquistadas nem até pelo que você fala, mas pelo que você faz, pela sua vida, pelo seu exemplo. Então, por isso que a gente tem que ser um exemplo na nossa vida. Evangelizar a nossa vida. Porque pessoas estão se perdendo e às vezes a gente está ajudando essa pessoa a se perder. E como o Márcio falou, a gente estava comentando aqui, né, essa semana que o Serralheiro aqui, não sei se vocês conheceram o Serralheiro aqui, que está sempre fazendo trabalho para nós. Esse domingo retrasado ele trouxe aqui essa peça aqui. Faleceu quarta-feira agora. Teve um ataque cardíaco do nada. Estava trabalhando aqui, foi para a oficina dele, caiu duro na calçada, foram ver, ataque cardíaco fulminante, morreu. E aí? Como é que ele via nosso exemplo aqui? Algumas vezes, quando ele vinha aqui, a gente convidava ele, vem aqui, né, tem um discuto, tal. Como sempre, né, as pessoas, não, pode deixar, vou ouvir e tal. Faleceu. Como que ele viu os nossos exemplos aqui? Não sei. Não sei como ele viu. Como que seu vizinho viu o seu exemplo? Se você está aqui hoje, você viu um bom exemplo de alguém algum dia atrás. Cada um teve o seu. E se essa pessoa que você viu esse bom exemplo não tivesse o bom exemplo? Você estaria aqui hoje? Provavelmente não. Então, mesmo que nós tenhamos bons exemplos, o nosso maior exemplo
Jesus Cristo. Jesus sempre foi reverente, Jesus sempre teve uma vida irrepreensível, Jesus sempre foi um exemplo de boas obras, ele é nosso maior exemplo. Não se mirem em mim, não se mirem na Madalena, não se mirem em ninguém, mirem-se em Cristo. Porque eu posso estar falando um monte de coisa bonita aqui, e amanhã eu bater o dedo e falar um palavrão na frente da Simone, ela vai falar o quê? Adiantou você falar tudo aquilo domingo lá? Não adianta. Então, que a gente possa buscar aqui, junto com essas informações de Tito, a vivermos a vida dessa maneira. Amém.